Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel capítulo 1, item 1. A mente é o espelho da vida em toda parte. Análise doutrinária. A frase "a mente é o espelho da vida em toda parte" oferece uma definição espiritual de mente que ultrapassa o simples funcionamento do cérebro físico e alcança o próprio núcleo do ser imortal. Ao dizer que a mente é espelho, Emmanuel indica que a vida do espírito, com tudo o que sente, pensa, recorda e deseja, aparece refletida nesse plano sutil que chamamos mente, e que é ali que se pode ler, em síntese, a qualidade íntima da existência. A expressão da vida amplia o alcance da definição, pois não se trata apenas da vida biológica entre o berço e o túmulo, e sim da vida integral do espírito, somando passado, presente e rumo futuro. Ao acrescentar em toda parte, o texto afirma a universalidade dessa função mental. Encarnado ou desencarnado, em esferas materiais ou espirituais, em qualquer cultura ou situação, o espírito traz consigo a mente como espelho fiel da própria história. Não há zona neutra em que o espírito deixe de refletir a vida que constrói. Com poucas palavras, o autor desloca o eixo de explicação da existência, tirando o foco exclusivo das circunstâncias externas e recolocando a mente como lugar primeiro em que a vida se revela e se organiza. Doutrinariamente, a frase toca diretamente a lei de causa e efeito em nível mental, pois o que hoje se reflete na mente resulta de escolhas e experiências acumuladas, e o que agora alimentamos no pensamento se projetará em efeitos futuros. Aponta também para a lei de progresso, na medida em que esse espelho pode, ao longo do tempo, tornar-se mais nítido e fiel à verdade espiritual. Sugere a lei de interdependência, porque esse espelho não está isolado, mas se encontra mergulhado num universo em que vidas e pensamentos se influenciam, ainda que a frase não desenvolva isso explicitamente. E remete, por fim, à lei de adoração, uma vez que a mente, à medida que se purifica, é capaz de refletir com mais clareza a presença e a vontade de Deus, deixando transparecer a direção superior que ampara todas as criaturas. Nível literal. Tomando a afirmação, a mente é o espelho da vida em toda parte ao pé da letra, o primeiro termo a esclarecer é mente. No horizonte da doutrina espírita, mente é o nome que se dá ao plano de consciência do espírito, onde se articulam pensamento, sentimento, memória e vontade. Não se confunde com o cérebro, que é instrumento de expressão durante a encarnação. A mente continua existindo quando o corpo se desorganiza, pois pertence ao espírito, e é nesse plano que se organiza a forma como percebemos, interpretamos e reagimos à realidade. O verbo é indica uma definição, não apenas uma comparação solta. Emmanuel não diz que a mente se parece com um espelho, mas que ela é o espelho da vida. Em sentido literal, espelho é uma superfície que recebe uma imagem e a devolve. Não cria a figura, apenas a reflete. Aplicado à mente, isso quer dizer que tudo que o espírito vive, sente e realiza, encontra na mente um registro correspondente, em forma de ideias, imagens interiores, lembranças e tendências. O espelho mental não inventa arbitrariamente a vida, mas devolve ao espírito o retrato da vida que ele próprio constrói. O complemento da vida precisa ser entendido de maneira ampla. Vida, aqui, não é apenas o conjunto de acontecimentos de uma existência física, embora estes também estejam incluídos. Vida é o estado global do espírito, com seus valores, afetos, culpas, esperanças, hábitos bons ou menos felizes, conquistas intelectuais e morais. Tudo isso imprime marcas no ser, e essas marcas reaparecem na mente como conteúdos de pensamento e de sentimento. Assim, a mente é espelho da vida porque deixa ver, em forma de conteúdo mental, o tipo de vida que já fizemos e a forma como estamos vivendo agora.
A expressão em toda parte acrescenta um alcance universal à sentença: em qualquer região do universo em que o espírito se encontre, em qualquer situação social, cultural ou histórica, seja em esferas materiais ou espirituais, a mente continua a exercer essa função de espelhar a vida. Não há condição em que o espírito esteja sem mente, e, portanto, não há lugar onde deixe de refletir o que é intimamente. Mesmo quando o corpo se altera, reencarna, adoece ou rejuvenesce, a mente permanece como espelho em funcionamento. Do ponto de vista lógico, a frase sugere uma dupla direção de causa e efeito. De um lado, a vida que levamos, com seus valores e escolhas, aparece na mente como reflexo. Quem cultiva ressentimento, por exemplo, verá esse estado refletido em pensamentos recorrentes de mágoa, desconfiança ou revolta. De outro lado, aquilo que a mente insiste em refletir, porque aceita e alimenta, tende a influenciar novas decisões e atos, moldando a continuação da própria vida. O enunciado, portanto, indica que a mente revela a vida já feita e, ao mesmo tempo, participa da construção da vida por vir. Nível simbólico. O símbolo central da frase é o espelho. O espelho é um objeto que recebe luz e imagem e as devolve ao observador. Não produz a cena, apenas a mostra tal como é captada. Quando Emmanuel afirma que a mente é espelho da vida, ele associa o funcionamento íntimo da mente a essa propriedade básica do espelho. Registrar e devolver, em forma visível, aquilo que se coloca diante dele. O espelho pode refletir com maior ou menor fidelidade, de acordo com o seu estado. Se a superfície estiver limpa e bem polida, o reflexo será nítido e fiel. Se estiver manchada ou embaçada, a imagem aparecerá confusa. Se estiver irregular, o reflexo será deformado. Quando transportamos essa simbologia para a mente, percebemos que a qualidade do reflexo mental depende da condição íntima do espírito. Uma consciência esclarecida e esforçada no bem tende a refletir a vida com mais lucidez e justiça. Uma consciência ainda muito marcada por ilusões, egoísmo e paixões desordenadas, tende a ver e refletir a vida de modo distorcido. Ao chamar a mente de espelho, o texto também sugere que o espírito não se conhece apenas por palavras ou teorias, mas pelo que o espelho mental mostra. Olhar o que pensamos com mais frequência, o que sentimos espontaneamente ao sermos contrariados, o tipo de lembranças que cultivamos, é como aproximar-se desse espelho e enxergar a própria fisionomia moral e espiritual. O símbolo do espelho aponta, portanto, para um instrumento de autoconhecimento. A mente, com seus reflexos, revela o que a vida já inscreveu em nós. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento interior que essa frase convida a realizar, começa por um deslocamento de foco. Em geral, a alma costuma-se a explicar seus estados íntimos quase sempre a partir de fatores externos. Atribui sua tristeza, agressividade ou desânimo apenas a pessoas, fatos e circunstâncias do dia a dia. Nesse modo de ver, a mente é tratada como algo secundário, quase um palco passivo no qual se exibem cenas impostas pela vida de fora. Quando o texto afirma que a mente é o espelho da vida em toda parte, o primeiro convite é inverter essa leitura. A vida que nos chega de fora possui sem dúvida peso e influência, mas o que se passa no interior da mente não é simples reflexo mecânico de acontecimentos. É espelho que devolve a vida segundo o que já somos, segundo as lentes com que interpretamos o mundo. O movimento da alma, então, passa a ser este. Em vez de perguntar apenas o que a vida está fazendo comigo, a consciência começa a perguntar que tipo de reflexo está devolvendo à vida. Esse deslocamento implica reconhecer a lei de causa e efeito funcionando também no plano mental. Pensamentos e sentimentos alimentados de modo constante se transformam em tendências. Tendências inspiram decisões.
Decisões se convertem em atos. Os atos produzem consequências que retornam à criatura em forma de novas condições e provas. A frase de Emmanuel situa a causa mais profunda no que se reflete continuamente na mente, mesmo que externamente pareça que certos fatos são puras fatalidades. Ao mesmo tempo, a frase abre a alma para a lei de progresso. Se a mente é espelho e se reflete a vida, o estado atual desse espelho não é definitivo. Por mais marcado que esteja por lembranças difíceis, por hábitos de pessimismo, ou por ideias menos felizes, esse espelho pode ser cuidado, limpo e educado. O movimento espiritual proposto é sair da posição de quem se sente condenado aos próprios reflexos e entrar na postura de quem aceita trabalhar a melhoria daquilo que a mente espelha. A lei de interdependência também é evocada de modo implícito. Se a mente é espelho da vida em toda parte, isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida em comum. A forma como uma consciência reflete a vida repercute na experiência de outras consciências. Ainda que a frase não detalhe esse intercâmbio, ela prepara o entendimento de que ninguém vive mentalmente isolado. O que carregamos no campo mental influencia o ambiente em casa, no trabalho, na casa espírita e nas esferas espirituais que nos cercam. Por fim, o movimento proposto toca a lei de adoração. Se a mente é espelho, ela pode voltar-se para o alto e refletir a vida divina que a sustenta. O trabalho de purificação dos pensamentos, de educação dos sentimentos e de alinhamento da vontade com o bem, faz a mente tornar-se cada vez mais receptiva às inspirações superiores. O espelho da vida começa a refletir então, não apenas o acervo de experiências passadas, mas também a luz da vontade de Deus, reconhecida e aceita pelo Espírito em processo de elevação. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Trazer essa frase para a prática diária é aprender a olhar o próprio mundo interior com honestidade e serenidade. Em vez de apenas constatar que estou irritado, abatido ou indiferente, posso perguntar o que essa irritação, abatimento ou indiferença revelam sobre a vida que venho alimentando por dentro. A mente, como espelho, mostra nas ideias que se repetem o tipo de clima que aceitei construir. Observar esse clima mental é um primeiro passo de aplicação do ensinamento. Na família, por exemplo, a frase ajuda a perceber que não respondo apenas a palavras e atitudes dos outros, mas, sobretudo, às imagens que já carrego a respeito deles. Se o espelho da mente está habituado a guardar cenas de queixa ou desconfiança, uma pequena falha do outro dispara um reflexo interno exagerado, como se fosse uma grande agressão. Viver o ensino de Emmanuel, nesse contexto, é comprometer-se a rever o que venho fixando na mente a respeito dos meus afetos, substituindo gradualmente registros de mágoa por memórias de compreensão e gratidão. No trabalho, a sentença convida a assumir responsabilidade pelo clima que levo comigo. Ambientes profissionais podem ser competitivos, tensos ou marcados por injustiças. Nada disso se muda de um dia para o outro. Mas o texto lembra que, ainda assim, a mente é espelho da vida em toda parte. Isso significa que posso escolher, pouco a pouco, não deixar que o espelho mental se ocupe apenas de críticas e revolta. Posso adotar a disciplina de registrar também as oportunidades de aprendizado, os gestos corretos dos colegas, os desafios que me aprimoram, sem negar os problemas, mas sem permitir que eles sejam o único conteúdo refletido. Na casa espírita, o ensinamento é particularmente precioso. Muitas vezes se busca o centro espírita apenas como lugar de consolo rápido ou de solução imediata de dificuldades. Quando se entende que a mente é espelho da vida em toda parte, a frequência ao centro passa a ser vista como parte de um trabalho mais amplo de educação mental. Estudo,
prece, passes e serviço fraterno deixam de ser apenas recursos pontuais de alívio e passam a ser meios de treinar o espelho da mente para refletir mais confiança em Deus, mais desejo de servir, mais boa vontade com as imperfeições alheias e próprias. Na vida íntima, no espaço silencioso em que ninguém mais vê o que pensamos, a frase se torna ainda mais incisiva. Aqueles diálogos interiores que mantenho comigo mesmo, as conversas imaginárias em que justifico minhas falhas ou acuso os outros, os cenários que cultivo antes de dormir ou ao despertar, tudo isso compõe a matéria que o espelho mental está refletindo. Aplicar o ensino significa vigiar essas conversas interiores, não por medo, mas por amor à própria paz. Onde percebo um reflexo mental constante de remorso destrutivo ou de inveja, sou chamado a introduzir atos concretos de reparação, atitudes de contentamento com o que já possuo e preces sinceras por aqueles com quem me comparo. Em todas essas situações, a frase inspira hábitos simples de higiene mental. Escolher melhor o que leio, o que assisto, o tipo de assunto que cultivo em conversas. Dedicar alguns minutos por dia a uma leitura edificante e a uma oração que não seja apenas pedido, mas abertura sincera à vontade divina. Rever, ao fim do dia, os principais pensamentos que ocuparam a mente, sem condenação desesperada, mas com espírito de aprendizado. Cada um desses gestos é uma forma concreta de cuidado com o espelho da mente, para que ele traduza com mais fidelidade uma vida orientada pelo bem. Perguntas de autorreflexão. Que conteúdos têm se repetido com mais frequência no espelho da minha mente ao longo dos últimos dias? E o que eles revelam sobre a vida que estou escolhendo viver interiormente? Quando enfrento uma contrariedade ou frustração, qual é o primeiro reflexo que surge na minha mente? Desejo de compreender e aprender, ou impulso de acusar, fugir e recriminar? De que forma costumo justificar para mim mesmo certos pensamentos menos fraternos, como se não tivessem importância diante das leis divinas, e o que essa justificativa mostra sobre a minha responsabilidade moral? Quais ambientes, notícias, conversas e hábitos de uso de mídias mais alimentam em mim reflexos de medo, pessimismo ou agressividade, e estou disposto a rever concretamente essa dieta mental? Em minhas relações de família, trabalho e casa espírita, que tipo de imagem tenho fixado na mente a respeito das pessoas, lembranças de gestos de carinho e esforço, ou quadros de falhas e desentendimentos? Quando observo um estado persistente de tristeza, ansiedade ou irritação, procuro investigar com serenidade que pensamentos e sentimentos o sustentam, ou apenas busco distrações para não encarar o espelho da minha própria mente? Se a mente é o espelho da vida em toda parte, que tipo de reflexo eu desejo oferecer ao mundo e a Deus daqui a alguns anos, e que mudanças íntimas preciso começar a cultivar hoje para me aproximar desse ideal? Eixos de transformação interior. Um primeiro eixo de transformação é a passagem da inconsequência mental para a responsabilidade. A armadilha espiritual consiste em imaginar que o que penso em silêncio não conta, desde que não se traduza em ações visíveis. A frase de Emmanuel desmascara essa ilusão, porque lembra que a mente espelha a vida, isto é, registra e devolve tudo o que aceitamos pensar e sentir. A atitude pedida é assumir que cada pensamento tem peso na formação de tendências, que cada reflexo mental é semente de vida, e que, portanto, cuidar do que se passa na mente é parte essencial da lei de justiça e amor. Um segundo eixo é a passagem da vitimização para a autoria espiritual. A armadilha é interpretar a frase apenas em sentido passivo, como se a mente fosse um espelho forçado a refletir uma vida sobre a qual não temos qualquer participação. Essa leitura reforça o papel de vítima, sempre prisioneira de circunstâncias. A atitude pedida é reconhecer que, embora soframos influências externas reais,
somos coautores da vida que se espelha em nossa mente, porque escolhemos o que alimentar, como reagir, que interpretações acolher. A mente espelha, mas também orienta, e o espírito é chamado a responder por esse duplo movimento. Um terceiro eixo se revela na passagem da fuga do autoconhecimento para o enfrentamento humilde da própria verdade. A armadilha é evitar olhar o espelho da mente com medo do que ele possa mostrar, refugiando-se em distrações constantes ou em discursos religiosos que não tocam a própria realidade interior. A atitude pedida é cultivar coragem serena para observar pensamentos e sentimentos, reconhecendo sombras, sem se desesperar, valorizando também os esforços de melhoria. Olhar o espelho, aqui, não é buscar perfeição imediata, mas aceitar ver-se como é, com confiança na misericórdia de Deus e na própria capacidade de mudar. Um quarto eixo importante é a passagem do foco exclusivo nas falhas alheias para a vigilância sobre si mesmo. A armadilha consiste em usar o espelho da mente quase apenas para registrar defeitos dos outros, acumulando cenas de crítica e julgamento. A atitude pedida pelo texto é deslocar essa atenção para o interior, perguntando-se o que cada situação desperta em nós, que reflexos surgem espontaneamente, e como podemos substituir registros de condenação por reflexos de compreensão e desejo sincero de ajudar. Assim, o espelho mental deixa de ser um instrumento de acusação constante e torna-se um recurso de crescimento no amor.